teu Filho trouxeste àqueles que creem no clarão da tua luz. Concede que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo, o desejo do reino, para que possamos receber a tua graça e chegar à festa da luz eterna. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, a unidade do Espírito Santo, é Amém. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e da nossa mente. Agora nós queremos dar início à nossa procissão. Vamos passar aqui desse lado da estrada, vamos até o portão do cemitério. Lá nós cantamos o hino, depois deitamos até o templo, entramos e como o povo de Israel foi guiado por uma coluna de fogo da escravidão para a liberdade na terra prometida, assim também a igreja é guiada da escravidão para a libertação do reino. Cristo representa a bela do nosso caminho. Andemos na luz do Senhor. Assim como as mulheres que foram as primeiras testemunhas a ver o Jesus ressuscitado, também nós estamos aqui para relembrar desse momento. Elas foram surpreendidas porque a pedra que estava tapando a entrada do túmulo já havia sido removida. A preocupação delas é: quem removerá a pedra que está em frente ao túmulo? Ao chegar lá, a pedra já estava removida, Cristo não estava mais lá sepultado, mas havia ressuscitado. E elas foram privilegiadas de ver o Senhor e de testemunhar. O anjo disse: vão e digam aos discípulos dele que ele ressuscitou assim como ele havia dito. Por isso, também nós estamos aqui diante do portão do cemitério, onde foram sepultadas muitas pessoas, queridos e queridas, talvez de muitos dos que aqui estão. E nós lembramos com carinho, com amor dessas pessoas que partiram, mas crendo na promessa da ressurreição. A ressurreição de Cristo é ou está ligada diretamente à nossa ressurreição. Quem crê, como diz Jesus, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele diz isso. E aí ele pergunta: você acredita nisso? É por isso que nós estamos aqui, queridos. Por causa dessa esperança. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as trevas, e quem crê nele também vai vencer. Amém? Vamos cantar juntos ainda, como eu havia instruído antes. Coloquei ali nos grupos do WhatsApp de quem participa da comunidade, né? Mas você pode se achegar ao lado de quem está com o celular para cantar junto o hino Porque Ele Vive. Ele é bem conhecido, mas a letra pode variar, né, um pouco.
coloquei lá nos grupos da Oasis, grupos da comunidade também, do coral. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sigamos para o tempo.
Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando, façam soar as trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciado. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol o eterno rei brilha e se aquece. Que a mãe igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas, podemos erguer as velas, do fogo novo, e escutem, reboando de repente, o aleluia cantado pelo povo. Mais uma vez digamos, aleluia, Cristo vive. Aleluia, Cristo vive. Podemos nos sentar. Quero compartilhar com vocês brevemente palavra também que é prevista para o dia de hoje, para o domingo de Páscoa. Texto da pregação, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. Vocês todos me ouvem bem? O apóstolo Paulo escreve: Irmãos, veio lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês são salvos, se retiverem a palavra assim tal como aprendi a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 11. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Cristo comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Até aqui a palavra da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. Nós vivemos em um tempo de muitas fake news. Fake news são falsas notícias. E alguns acham que a ressurreição de Cristo é também uma fake news. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quer dizer, se Jesus não ressuscitou corporalmente, fisicamente, nós estamos perdidos. Então, ele prega a essa igreja de Corinto, ele vem lembrar do evangelho que ele havia anunciado e que eles creram. Eles ouviram essa palavra, eles ouviram que precisavam de arrependimento porque eram pecadores e receberam a Cristo em suas vidas como Senhor e Salvador. Então aqui diz, por meio dele, ou seja, por meio do evangelho, o anúncio não das fake news, mas das good news, as boas novas. Boas novas significa evangelho. Boas novas de salvação. Imagina se você tivesse que se despedir dos seus amados, dos seus queridos, sabendo que você nunca mais veria. Ou como é que você se prepararia para a morte se você entendesse que o túmulo é o fim de todas as coisas? Seria desesperador. Por isso que
Paulo diz: olha, vocês receberam essa palavra, vocês receberam as boas novas do Evangelho, não se desviem disso, a menos que tenham crido em vão. Ele fala: é possível crer em vão. Judas creu em vão. Judas andou com Jesus durante 3 anos, ele estava com Cristo, estava junto dos discípulos, mas a sua fé não foi uma fé salvadora, não depositou uma fé salvadora em Cristo Jesus. Se perdeu. Jesus disse ainda que nenhum deles se perdeu, a não ser aquele, o filho da perdição, diz a Bíblia, referente a Judas. Então é possível nós crermos em vão, mas Deus não quer que nós creiamos em vão. Deus quer que nós creiamos de fato e de verdade. Cristo verdadeiramente ressuscitou, Ele não permaneceu na sepultura, e essa é a nossa esperança e a nossa alegria de saber que a morte não tem a última palavra. E ele fala sobre algo interessante que talvez nós temos deixado de lado, Nós deixamos muitas vezes a história para trás, e a história nos ajuda a olhar para frente, São as bases sólidas que nos fazem olhar para frente. E tem pessoas que desprezam a história, achando que não precisam da história para olhar para frente, mas todos nós precisamos da história para olhar para frente. Pensando no que eu iria falar hoje de manhã, eu não preciso inventar roda, eu não preciso falar nada novo. Existe um velho hino que começa assim: conta a minha velha história de Cristo e seu amor, de Cristo e seu perdão. É isso que nós precisamos falar. Nós não precisamos inventar nada novo, já está dado. As bases da nossa fé estão na história, de pessoas que creram antes de nós, pessoas que nos negaram essa fé. Por isso você está aqui nessa manhã. Alguém te ensinou, alguém te falou sobre Cristo, alguém te levou para o caminho da fé. Ele fala que ele recebeu, e ele não recebeu por revelação direta de Deus. Paulo, ao se converter, ele tem um tempo com os apóstolos, ele passa um tempo em Jerusalém, ele recebe toda a tradição. Paulo não viu Jesus logo ressuscitado, assim como os outros discípulos, porque ele se converteu posteriormente, anos depois, e Cristo aparece ressuscitado para ele também. Mas antes disso ele recebe uma tradição. Então, existe uma diferença entre tradição e tradicionalismo. A tradição é necessária, a tradição é boa. O tradicionalismo nem sempre é bom. Um professor da Faculdade de Teologia, da FLT, Faculdade Luterana de Teologia de São Bento do Sul, ele resume o que seria a tradição e o que seria o tradicionalismo em 2 breves frases. A tradição é a fé viva dos mortos, e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Ou seja, nós recebemos uma fé viva das pessoas que passaram. Mas tradicionalismo é aquilo que a Bíblia fala sobre tradições de homens apenas, que não vem de Deus, não vem da doutrina de Cristo e que são prejudiciais. O tradicionalismo não é necessário, a tradição sim. Nós herdamos a tradição. Os apóstolos, quando a gente vê no livro de Atos, diz lá que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas a doutrina dos apóstolos não era dos apóstolos, era a doutrina de Cristo, que foi passada para nós, de geração em geração. Então, que nós não tenhamos crido em vão, que nós não sejamos como Judas, que andou com Jesus, esteve perto de Jesus, mas nunca confessou de fato Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele fala aqui, segue dizendo, nos versículos seguintes, que segundo as Escrituras, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então já estava escrito no
estava revelado isso, que o Messias viria e morreria pelos pecados da humanidade. Sim. Também que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a Bíblia também falava sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E aí vem o que a gente chama de testemunhas oculares, as pessoas que viram Jesus ressuscitar. O Jesus ressuscitado, o ressurreto, como a gente fala. Então tivemos as mulheres ali como testemunhas. O texto diz que apareceu a Cefas é Pedro, o Simão Pedro, depois as 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Quer dizer, Jesus deu várias provas de que ele havia ressuscitado, o corpo havia sumido, né? Então, até antes de Jesus ser sepultado, os fariseus até disseram assim: olha, vamos colocar uma guarda em frente ao túmulo, para que os discípulos não venham e roubem o corpo de Jesus e depois digam que ele ressuscitou, assim como ele disse que faria, né? Então, colocaram até uma guarda no templo, pensando que os discípulos iriam roubar o corpo de Cristo, para dizer que ele tinha ressuscitado. Não precisou disso, né? Cristo foi ressuscitado pelo poder do Pai. A pedra foi removida sobrenaturalmente. Os guardas desmaiaram de medo. E aí o anjo ou os anjos anunciam àqueles que foram olhar e viram que Jesus não estava mais ali. Até no teatro nós vimos na quinta noite, né? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Diz o anjo. Então, interessante é que ele vai aparecendo a várias pessoas, né? E alguns até dizem: não, mas isso pode ter sido uma alucinação, porque eles estavam muito tristes com a morte de Cristo, então eles queriam muito que Cristo não tivesse morrido, e aí de repente, né, eles viram uma alucinação. E eu pergunto: uma pessoa ter alucinação, tudo bem, 2, 3, 4, mas 500 pessoas ao mesmo tempo terem uma alucinação é muito improvável. E foi assim que Cristo apareceu para 500 irmãos de uma só vez, como diz o texto. A prova da ressurreição, queridos, está nas pessoas que creram, mesmo sem ver. Lá no templo da comunidade de Londres, em alemão, está escrito em alemão lá no fundo, não vou falar o texto em alemão, né? Eu posso errar aqui a pronúncia, mas lá está escrito assim: felizes os que não viram, mas creram. Você e eu, nós não vimos Jesus ressuscitar, não vimos, mas pela fé que nos legaram, nós cremos. Por último, depois, Paulo fala que foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. E aqui ele fala: olha, eu sou o menor de todos os apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja. Ele mandava açoitar os cristãos. Esteve presente na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Quer dizer, Saulo, naquela época, o nome Saulo, que é Paulo depois, né? Na verdade, o nome Saulo vem de Saul, né? E é o nome hebraico de Paulo, e o nome romano de Saulo, então ficaria Paulo, né? Não é uma troca de nome propriamente dito, mas é o mundo romano e o mundo judeu. E Saulo, como era chamado, ele tem esse encontro com Cristo ressuscitado e tem a sua vida toda mudada. Aquele homem que um dia perseguiu a igreja, mandava prender e matar os cristãos, agora era aquele que estava confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele não mais perseguia, mas entendeu que ele estava indo contra os planos de Deus. E aí ele tem um peso muito grande, porque ele fala assim: olha, eu não sou digno de ser chamado, né, apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas mesmo assim, ele fala: a graça de Cristo lhe foi concedida, ela não se tornou vã, pelo contrário. Aí ele diz: trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está falando dos outros apóstolos. Ele disse que a graça de Cristo nele, o amor de Cristo nele, aquilo que Cristo fez por ele, ele entendeu por ter visto ele literalmente diante dos seus olhos, até ficou cego como um clarão,
né? Apareceu uma luz onde ele fica cego e ali ele se entrega a Cristo. Fica cego por 3 dias e depois, né, retoma, é batizado e a visão dele retorna. E esse texto tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque ele não deixou essa mensagem morrer. E se eu e você acreditamos que Jesus Cristo de fato ressuscitou, nós não podemos deixar essa mensagem morrer. Nós precisamos testemunhar ela no nosso dia a dia. Falar sobre isso. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança de todo cristão. Jesus vive, ele não está mais morto. Isso precisa mudar a forma como nós enxergamos a realidade, a vida. Nós vivemos muito do aqui e agora, esquecemos da eternidade. Né? Aqui tem um céu bonito, aqui dentro desse templo, né? Nos faz lembrar do dia glorioso, quando nós estaremos lá com Ele. Mas antes disso, a gente precisa anunciar essa palavra, esse Evangelho. Dizer para os nossos amigos, dizer para os nossos parentes que Jesus venceu a morte, que a morte não tem a última palavra e que há esperança para quem está perdido, para quem está nas trevas, há esperança para quem precisa da luz de Cristo. Que Deus nos dê graça, que Deus possa fazer com que a gente anuncie isso, de fato. Ele nos dê coragem para fazer isso, porque não é fácil fazer isso, né? Porque a chance da gente ser ridicularizado é grande. Mas, como Jesus disse, aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele quando, né, eu voltar para buscar, né, o meu povo. Então que nós não tenhamos vergonha de falar disso, que nós possamos crer de fato e viver isso. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos agora nos preparar então para ir para o centro evangélico, para tomarmos um café junto. Então que Deus também possa já de antemão abençoar os alimentos. E também eu agradeço a todas as pessoas que vieram e que trouxeram um alimento para compartilhar. Faz nos lembrar que Jesus, né, compartilhou tudo que ele tinha e o que mais tinha de precioso era a sua própria vida. Ele a deu por nós. Amém? Amém. Vamos juntos para lá então, vamos celebrar com alegria esse momento. Cristo não está mais morto, Ele está vivo e nós vamos nos alegrar com isso. Tá bom? Nos vemos lá.